O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Antes de entrar no assunto da primeira leitura, só uma curiosidade, para vocês entenderem um pouco. Eu não quero ser audacioso de me comparar a São Paulo, mas acontece muito nas pregações de padres, assim, que quer cutucar algumas más interpretações. Por exemplo, essa primeira leitura foi pega a partir do versículo 17. E começa assim, ó: irmãos, de fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação. Por que eu estou usando esse versículo para explicar aqui? Eu já ouvi esse povo da teologia da libertação, biblista, combater, condenar os padres que preocupam com sacramentos, chamando a gente de sacramentalistas, usando esse texto. Não é tão importante o sacramento, né? Esse povo que só pensa em sacramento. Bem, São Paulo, ele é pastor. Então, o que estava acontecendo na comunidade? Os primeiros versículos dessa carta aos Coríntios, que não foram citados aqui, o que estava acontecendo na comunidade de Corinto? Uma divisão. Não, eu sou do grupo de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Aí Paulo, com a sua forma de pastor, disse: por que há divisão entre vós? Eu nem batizei ninguém no meu nome. Aliás, nem fui chamado para batizar. Então, entenderam qual foi o contexto de Paulo para falar isso? Agora, nós temos Mateus 28, 19 e 20, que diz: ide, batizai todos, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vejam bem, o pastor, ele foca em um problema da comunidade.
E você tem que entender o contexto, para depois não sair essas falsas interpretações. Os sacramentos são o que nós temos de mais importante. A Eucaristia, o ápice. O batismo, quem não é batizado tem que batizar. Primeiro Eucaristia para a comunhão. Crisma, quem não é crismado tem que crismar. Matrimônio, aqueles que não têm impedimento, tem que casar. E se tem impedimento, tem que tentar a nulidade matrimonial, se realmente valer a pena o relacionamento que está agora. Quando tem filhos, a igreja pede que não se separe, que é um trauma para os filhos, né? E assim por diante. Se tem condição da unção dos enfermos, tem que pedir a unção dos enfermos. A unção dos enfermos é para casos de risco de vida, né? Ou cirurgia. Os sacramentos são a continuação de Cristo na terra. Entende? Nós vamos aprofundar depois sobre os sacramentos. Mas o que o texto fala? Do sofrimento, cruz. Hoje, e por acaso, hoje de manhã, uma que nos acompanha do Rio Grande do Sul, todos os dias, me agradeceu porque ela consegue entender melhor o sofrimento pelas homilias. Aqui São Paulo diz o seguinte: os judeus buscam milagres, os gregos, sabedoria, uma sabedoria humana, né? E pregar a cruz de Cristo é escândalo para os judeus, né? É isso? E insensatez para os gregos. Ora, a cruz, guardem isso. Guardem, porque não é tão simples assim. Essa mulher falou que o Vilela perguntou hoje no Rosário do Frei Gilson sobre o sofrimento. Vejam bem, desde o pecado original de Adão e Eva, que era comas e serás como Deus, desde aquele momento em que o homem, o gênero humano, decidiu romper com o Criador, o que sobrou para nós? O corpo. Sobrou assim, entre aspas, porque o corpo não é nosso também, o corpo é de Deus. Mas na nossa ilusão, o homem insensato, o homem do mundo, o que ele vê na vida? O corpo. Tudo é corpo. Ora, se é o corpo, o que ele vai procurar? Prazer, fuga da dor. Concorda? Fuga da dor, busca do prazer. É o que ele tem. O que o dinheiro dá? Fuga da dor, compra o analgésico, compra o ofurô, hidromassagem, paga para alguém levar as coisinhas para você na cama, ou onde, né? Agora tem aquela modinha de você ir na piscina de borda infinita, de frente à praia, e o barquinho do café da manhã. Vocês já tomaram café no barquinho? De vez em quando eu vejo só mas deve ser muito difícil. Como é que você vai, né? Você põe o barquinho assim e vai olhar para o... É o que você tem, né? O dinheiro... Deus é muito esperto. Deus é onipotente. Não é? É ou não é? Ele pode tudo. O que Deus fez? Vocês sem mim querem fugir da dor e buscar o prazer. Tá bom. Eu coloquei o desejo de felicidade em todo ser humano. E só vou fazer feliz quem abraçar a cruz. Só vai ver sentido na vida quem entender o mistério da cruz. E isso é muito evidente lá na região de Porá. Aqui também eu acho que tem muitas. Aquelas senhorinhas de roça antiga, que reza o tempo inteiro, que sofre e nunca reclama da vida. Não tem por aqui não? Aquilo ali
é o que está restando de pessoas que conseguem entender o valor do sofrimento. As pessoas vivem um sofrimento contínuo junto com Deus e sentem uma alegria. Não deixa ninguém falar mal de Deus. Não, Deus é bom demais. A mulher sofreu, apanhou do marido, o marido abandonou, cuida. Teve uma que eu acompanho, está até com câncer hoje, que o marido morreu naquela época antiga, morava numa casa de pau a pique, no meio do mato, e ela estava com 4 meninos, um de colo, e ela pediu, pelo amor de Deus, para o dono da fazenda não mandar ela embora, porque ela ia fazer o que o marido fazia. Botava uma roupa, ia bater pasto de manhã, voltava, dava mamar para o menino, voltava, e assim ia, para não perder o emprego. Essas pessoas não têm vontade de suicidar. Já que volta do barquinho, do café, que ganha tudo na mão, já volta nervoso para trabalhar. Eu não queria voltar, né? Tudo que acontece incomoda. Começa a vir o sofrimento e a dor que são inevitáveis, e a morte, não consegue suportar, até que pulam, né? Suicidam. Aqui tem o morro, né? Que é famoso. Na Itália, eles pulam dos prédios, principalmente no verão. Por quê? Porque não vê sentido. Eu lembro quando inaugurou em Goiânia, eu era adolescente, o Excalibur. Vocês lembram desse prédio? Lembra quando inaugurou ele? Uau, nós passava assim, era uma piscina por andar. De repente o dono da Panarello pula do Excalibur. E a família diz, não passava por problema nenhum, não entendemos. Dos homens mais ricos do estado, pula do Excalibur. Existe um mistério por trás do sofrimento, que é o que Paulo prega. Deus só faz feliz quem abraça a cruz de cada dia, quem acorda cedo para ir à missa, quem faz jejum, quem faz caridade, quem deixa um pouco de si para o outro. Aí Deus dá a alegria diretamente na alma. Enquanto o outro que está buscando prazeres e prazeres, aí começa com adultério, porque quer prazer, aí quer pornografia, aí quer e assim por diante, desonestidade, porque aí quer poder. Mas a vida vai ficando cada vez mais sem sentido, dá dó, dá pena, né? Enquanto a pessoa que entende o mistério do sofrimento, Salmo 127 ou 126, está lá, né? De que adianta o homem acordar cedo e dormir tarde, buscando com o suor do rosto o que eu dou aos meus enquanto dorme. Deus faz feliz quem busca a cruz e a caridade enquanto dorme. E o coitadinho que está aí acordando 5 horas da manhã para ganhar dinheiro, chegando em casa 10 horas da noite, nunca vão encontrar a felicidade. Nunca. Porque sempre acha que a felicidade está na fuga da dor e na busca do prazer. Entenderam isso? Vocês entenderam que Deus é esperto? Muito mais que nós? Infinitamente? Ou não? Não tem meu Deus, meu tempo já esgotou. Hoje é sexta, né? Você tem que trabalhar, né? Tem um padre, eu não vou falar nem das virgens, das jovens. Claro que as jovens, vocês sabem que é estar preparado para a volta de Jesus. Como é que você fica se preparado? Estado de graça. Você tem que estar em estado de graça. Como é que você fica em estado de graça? Não cometendo pecado mortal, ou se confessando frequentemente. Mais de anos sem confessar, pecado grave. Faltou missa domingo, grave. Né? Mágoa, grave. Adultério, fornicação, sexo antes do casamento, e assim por diante. Condecepção, DIU nem se fala, e assim por diante. Não honrar pai e mãe, frequentar instituições que são incompatíveis com a igreja, pensar em reencarnação e outras coisas, e assim por diante. Duvidar de Deus, contra a misericórdia, buscar o estado de graça. Nós temos que estar preparados. E quanto mais nós rezarmos, mais força teremos para não cair no pecado.
Mas agora eu quero terminar com essa história. Tem um padre muito bom, muito santo, que morava em Brasília, agora ele mora em São Paulo. Não vou falar o nome dele não, para não ficar deselegante, né? E ele dizia que cresceu achando que a mãe dele era boba, porque ela comia só o pé do frango. E um dia, quando ele tinha uns 12, 13 anos, ele chegou no pai dele e falou: pai, minha mãe não é normal. Mas por quê? Toda vez que ela faz frango, ela come o pé. O que tem no pé? O que ela come? Isso não dá. E o pai dele, que é muito sábio, acho que já morreu, porque ele já está bem velho, o padre, disse assim: meu filho, a sua mãe descobriu uma coisa que você tem que descobrir. O que é, pai? Quando você come aquela coxona bem gostosa, quanto tempo dura o seu prazer? Ah, não sei, pai, até engolir, né? Não sei quantos segundos, menos de 1 minuto. Pois é. Pois a sua mãe, quando vê você comer a coxa, sente uma alegria que ninguém mais tira. Aquilo que vem pelo sacrifício, pela renúncia, pelo outro, por amor, dura para sempre. O prazer da coxa gostosa dura poucos segundos. Esse é o desespero de quem ainda não descobriu o mistério do sofrimento e da caridade.